Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, aqui é o João Matemática, né? O primeiro vídeo aqui do canal, né? Esse vídeo eu vou fazer para vocês, né, sobre limites, né? Especificamente sobre propriedade dos limites, né? Aqui na verdade eu não vou falar muito da teoria, né? Porque vocês vão ver mais para frente, né? A partir dos vídeos do canal, que não vai se debruçar muito na teoria, limites, entendeu? Vai ser mais na questão do cálculo, né? De provar. Então, vai ser mais isso, entendeu? Então aqui eu separei aqui, né, tipo, algumas abordagens de limite. Então vamos lá, né? Primeiro, aqui, ó, unicidade dos limites. O limite, se existir, é único, né? Isso aqui é uma definição porque, né, a gente tem que saber que, por exemplo, você tem limite de duas funções, né? Você vai ter valores de x ali que vão tender a um certo valor que não vai ser compatível para as duas funções. Então, a primeira, né, na verdade é a teoria assim, mais simples, né, que o limite, se ele se existir, é único, entendeu? Então vai ser somente um valor que vai tender a uma função, entendeu? Então é isso. Agora, o 2 aqui, ele fala o seguinte: se o limite de p de x quando x tende a é igual a p de a, sendo p de x um polinômio, tá? Polinômio, tipo 3x mais 5, ou 5x menos 2, entendeu? Polinômio. E A vai ser igual ao P de A, ou seja, o A aqui, ó, o X está entendendo esse A. Esse A aqui, eu vou ter que substituir, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho que substituir, por exemplo, se tiver 5x menos 2, e se o x tender a 2, eu tenho que botar o 2 no lugar do x. Vai ficar 5 vezes 2 menos 2, que vai dar 10 menos 2, vai dar 8, entendeu? Então, é mais ou menos assim, entendeu? Quando é polinômio, eu só substituo o valor que o x está atendendo no polinômio, entendeu? No caso do valor do x, né? Enfim. Aqui no item A, eu tenho um exemplo, né? Para calcular esse limite aqui. Basicamente, como eu calculo esse limite aqui? Como ele é um polinômio, né? 3x menos 1 é um polinômio, né? E aqui o x está atendendo a 2. Então, é limite de 3x menos 1 quando o x tende a 2. Então, tem que botar o quê? 3 vezes. No lugar desse x, eu vou colocar o 2. Entendeu? Vou colocar o 2. Então, 3 vezes 2 menos 1. Ah, João, por que o 2? Porque o x está tendendo a 2. É o limite que está dizendo isso. Então, 3 vezes 2 menos 1. Vai dar 6 menos 1, vai dar 5. 5 é a resposta. Agora, no item B, eu tenho aqui também um polinômio, certo? Então, eu quero saber qual é o valor desse limite. Então, é limite, como que eu falo, né? Limite de x elevado a quinta menos 3x ao quadrado mais 2, quando o x tende a 1. Ou eu posso falar simplesmente assim, limite quando x tende a 1 de x elevado a quinta menos 3x ao quadrado mais 2. Né? E a gente sabe que essa expressão aqui é um polinômio, né? Agora, no lugar do x eu coloco 1. Então, 1 elevado a 5 menos 3 vezes 1 ao quadrado mais 2. Então, 1 elevado a 5 é 1, né? Menos 3 vezes 1, 3. Né? Então, vai ficar 1 menos 3 mais 2. Aqui vai dar menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, aqui a resposta dá 0. Entendeu? Agora, 3. Se o limite de f de x quando x tende a e o limite de g de x quando x tende a lembrando que g de x e f de x são, né, funções diferentes, né? Pode ser ali polinômios diferentes, né? Só tem que ser diferentes, assim, não pode ser igual, entendeu? Se eles existem, né, e o c, né, pertence aos reais, né? O que eu tenho que dizer nesse caso aqui, né? No caso aqui, eu tenho que dizer aqui, ó, o C não, né? Na verdade o A, né? Porque o X está tendendo a A. Então aqui, ó, e A pertence aos reais. Aí eu tenho a definição, né? Qual é a definição? Primeiro, limite, né, da soma da diferença é igual à soma ou a diferença dos limites. Então o limite, por exemplo, f de x e g de x representa uma função. Eu tenho que o limite de f de x mais ou menos o limite do g de x quando x tende a A, né? Então, como a gente fala isso aqui, ó, o limite da soma ou da diferença é igual à soma diferença dos limites, entendeu? Aqui eu separo, entendeu? Agora, aqui, ó, limite, esse c representa uma constante, tá? Esse c é uma constante, né? Deixa eu escrever se vai ficar mais bonitinho. Constante, né?
E o que acontece? Quando eu tenho um limite de uma constante multiplicando a função, essa constante ela vai para frente do limite. Então vai ficar aqui, ó, constante, que é o Czinho, vezes o limite de f de x que é o x de a. Entendeu? A expressão fica a mesma, só o c que vai para frente. É tipo um peteleco, né, lá no logaritmo quando a gente aprende. Beleza. No item C, é o mesmo raciocínio da soma, né? Soma e subtração, sendo que aqui é multiplicação e divisão. Ou seja, a multiplicação e a divisão do limite, entendeu? Na verdade, o limite da multiplicação e da divisão é igual à multiplicação e divisão dos limites, entendeu? E sendo f de x e g de x, né, funções diferentes ali, né? Agora, no entender, limite de f de x de uma função elevada a um expoente, né? Seja ele 2, 3, 4, eu tenho que separar como? Primeiro eu calculo o limite de f de x quando x tende a e elevo a n no final, entendeu? Aí eu abro o colchete. O item aqui eu tenho um limite de f de x e aqui tem uma raiz quadrada, né? Essa raiz quadrada representa um expoente. No caso ele pode ser 2, raiz quadrada, raiz cúbica, né? Então o limite da raiz quadrada de uma função, eu pego essa raiz quadrada toda e boto o limite dentro, entendeu? Aí vai ficar isso aqui. Limite de f de x quando x tende a elevado a n, que pode ser 2 ou 3, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta também, beleza? Então é isso. No item F eu tenho o limite do ln de f de x quando x tende a. João, o que é o ln? Logaritmo natural, tá? Então o ln faz o papel do c, né? Aqui, né? O ln faz o papel do c. O c vai para frente e multiplica o limite aqui, ó. Multiplica o limite. Entendeu? Então o ln ele vai vir para frente, né? E vai multiplicar o limite, beleza? Propriedade. No item G é o limite do seno de uma função, né? O seno vai fazer o mesmo papel do ln e do c. Ele vai vir para frente como peteleco e vai multiplicar a estrutura dos limites. E é o mesmo para o cosseno também, né? Se fosse cosseno de seno de x, também seria a mesma coisa, né? E o item H, né? Que é a última propriedade aqui, né? Uma das últimas, no caso, que é o limite do e, né? O e, né? O e aqui elevado a f de x quando x tende a, né? E seria o que? O e elevado, o limite é meio que assim, ó, o e elevado ao limite de f de x quando x tende a, entendeu? Porque o e ele fica aqui, porém ele está elevado aqui, ó, ao f de x, porém aqui quando eu for usar a propriedade ele vai ser elevado ao limite todo, entendeu? Então como que eu faço para calcular? Primeiro eu calculo o limite e aí eu faço o e elevado ao valor desse limite. Entendeu? Então vamos supor que esse limite aqui, ó, que eu estou circulando, ele dá 3. Então qual é a resposta? É e elevado a 3. Entendeu? Então primeiro eu calculo o limite, depois eu boto com e elevado ao valor desse limite. Entendeu? Então é isso. Aí aqui eu separei alguns exemplos para a gente fazer, que é o seguinte. Qual é essa estrutura aqui? Né? A estrutura de um polinômio. Então, quando eu tenho um polinômio, né, o limite de um polinômio, eu tenho que substituir o valor do x, né, que é 2 no lugar do x, aqui no polinômio. Então fica 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 5. Aí fica 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6, mais 5, 10. A resposta aqui é 15, né? Porque é 4 mais 6 que é 10, mais 5, 15. No 2, repara que eu tenho um polinômio também, né? Porém, repara que se eu substituir o 3 aqui, como é que vai dar isso aqui? Ó? Vai ficar 3 menos 5 sobre 3 ao cubo menos 7. E aí vai ficar menos 2 em cima. 3 ao cubo, 3 ao cubo. 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo 27, né? Então é 27 menos 7. Então fica menos 2 sobre 20, que eu simplificando fica menos 1 sobre 10. Então essa é a resposta. Eu já vou adiantar para vocês que vai existir um caso quando eu zero o denominador, por exemplo. Se eu zerasse esse denominador aqui, o denominador deu 20, né? Se esse denominador desse 0, entendeu? Aí eu ia cair no caso de indeterminação do limite, que é eu teria que fatorar a expressão, ou teria que usar a regra de L'Hopital, que a gente vai ver mais pra frente também. Mas a princípio é isso, só a definição só, o primeiro vídeo, então vai vir muito mais coisa pela frente, né? E aí, no caso aqui, deu tranquilo que o denominador não deu 0. Se o denominador aqui deu 20 no caso, né? Mas se desse 0, eu teria que usar uma fatoração, uma regra de L'Hopital, a derivada, coisa que eu já vou falar ainda no canal, entendeu? Mas aqui deu perfeito, menos 1/10 resposta, entendeu? Agora o 3, eu caí na propriedade da raiz quadrada. Lembra da propriedade da raiz quadrada? Que quando eu tenho a raiz quadrada, eu tenho que botar o limite dentro, né? Então, o que eu posso fazer aqui?
eu posso botar a raiz quadrada do limite x a 4 menos 4x mais 1 sobre... Não, aqui ó. Quando x tende a menos 2. E aí eu calculo o limite, que está aqui dentro da raiz quadrada. E aí depois eu tiro a raiz quadrada do valor desse limite. Então a raiz quadrada... Então primeiro eu vou substituir. Vou substituir. Raiz quadrada, né? Do limite... Vou substituir logo direto. 2 elevado a 4 dá 16, né? Vou fazer aqui embaixo. 2 elevado a 4, menos 4 vezes menos 2. No caso é menos 2 aqui, né? Menos 2 elevado a 4. Aqui é o menos 2, né? X tendendo a menos 2. Então, menos 4 vezes menos 2, mais 1. Aqui vai dar 16, mais 8, mais 1. 26, 25, né? Que é 16 mais 9 dá 25. Então, aqui a raiz quadrada, o valor desse limite todo aqui, ó, eu fiz aqui embaixo, que deu 25. Então, a raiz quadrada de 25 ficou até muito grande, né? A raiz quadrada de 25, que é 5. Entendeu? Uma curiosidade também, que se eu pudesse, eu poderia apagar esse jeito todo e já calcular a raiz quadrada direto, né? A resposta poderia ser aqui, ó. A resposta poderia ser assim, ó. Eu já boto a raiz quadrada, em vez de colocar a estrutura do limite dentro, fazer as contas, eu já boto logo direto, ó. Menos 2 elevado a 4, menos 4 vezes menos 2, mais 1. E aí ficaria a raiz quadrada de 16, mais 8, mais 1, raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Já posso fazer direto, tá? É só uma maneira de escrever de resolução, tá? Mas é isso. Tenho dois métodos aqui. Vou apagar esse segundo método aqui, que eu vou fazer o de baixo. O método de baixo é o quê? Se eu colocar o 1 aqui, ó, cair no caso, vai ficar o quê? 1 menos 1, né? Que vai dar 0. E esse 0, ele não pode ir no denominador. Por quê? Vai causar uma indeterminação do limite, né? Porém, na verdade aqui, ó. Como o 0 não pode ficar no denominador, né? Não posso ficar uma indeterminação, né? Porque se eu botar 1 aqui em cima também, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos 1, 0. Vai ficar 0 sobre 0, né? Coisa que eu não posso fazer. Então, logo, o que eu falei pra vocês? Ou eu fatoro, uso a regra de L'Hopital, derivada, mas como eu não expliquei derivada pra vocês ainda, né? Vamos usar, que é a regra de L'Hopital, né? Vamos usar a fatoração, né? E aí ele vai ter que saber fatorar, voltar aí o conteúdo aí do ensino fundamental, que eu faço o seguinte, ó, limite x ao quadrado menos 1 é a diferença entre dois quadrados, né? Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. E aí eu tenho que fazer o seguinte, quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Se vocês quiserem fazer distributiva, vai voltar a mesma coisa, né? Mas é isso, a forma fatorada sobre x menos 1. Agora repara que eu tenho x menos 1 embaixo com x menos 1 em cima, então eu corto. Logo vai ficar quanto? Limite. Vai ficar limite, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais visível. Limite com x tendendo a 1 de x mais 1. Aí agora que não vai acontecer a indeterminação, eu tenho que botar 1 aqui em cima, no lugar do x. Aí fica 1 mais 1, que a resposta é 2. Então o valor desse limite todo aqui, o 4, ele é quanto? Ele é 2. Entendeu? Então é isso a resposta. Beleza? E aqui a última propriedade, para o vídeo não ficar tão grande também, é se eu tenho uma função g de x, que ela é maior ou igual, né, f de x, que é outra função, e menor ou igual a h de x, para todo x em algum intervalo aberto contendo a, né, e o limite de f de x quando x tende a é igual a L, que é igual ao limite do h de x quando x tende a, ou seja, o limite do g de x aqui eu estou dizendo que é L, entendeu? E aqui, ó, eu botei esse f de x aqui, o limite dele, e eu botei esse h de x aqui, que é o limite dele. Então, o g vai ser L, ou seja, se o limite do f é igual ao limite do h, então g é igual ao limite do f, que é igual ao limite do h. Ou seja, os três são iguais. Entendeu? O valor dos três limites são iguais aqui, tanto do h, do g e do f. Entendeu? Então, aqui ele fala, né? Então, o limite disso aqui é igual a L, que é o limite do meio, né? O g de x. E aí eu tenho aqui uma definição, como calcular isso aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Como que eu calculo aqui? Né? Esse limite de x ao quadrado quando vezes seno de 1 sobre x, né? Usando a propriedade, ficaria o seguinte, né? Eu usaria assim, ó, por exemplo, o seno de 1 sobre x, ele pode o seno ele varia de menos 1 a 1, né?
Porém, como está em módulo, ele vai variar de 0, né? Aqui, ó, seno de 1 sobre x. Ele vai variar de 0 até 1, né? Ele vai no mínimo 0 e no máximo 1. Por quê? Ele está em módulo, né? Normalmente ele vai entre menos 1 e 1, né? O seno. Porém, o cosseno também. Porém, como está em módulo, então vai de 0 a 1. E aí o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por x ao quadrado nos dois lados. Não, em tudo, né? Multiplico tudo por x ao quadrado. O que vai acontecer? Vai ficar 0 ainda, menor ou igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, porque 0 vezes x ao quadrado continua 0, e aqui o x ao quadrado entra na frente, né? Porque eu estou multiplicando tudo por x ao quadrado, e aqui x ao quadrado. Entendeu? Agora eu vou usar o limite dos dois lados, vou usar tudo multiplicar pelo limite agora. Então vai ficar limite quando x tende a 0 de 0, menor ou igual ao limite x ao quadrado de seno de 1 sobre x menor ou igual ao limite. Tô usando a propriedade, tá vendo? O limite de tudo é igual, ó. Limite de x ao quadrado quando x tende a 0, e aqui faltou o x tende a 0. Entendeu? Então, como que eu calculo isso aqui? Isso aqui vai dar 0, né? Porque o limite de uma constante, né? A própria constante, né? É 0, né? Esse aqui também vai dar... Se eu botar o x no lugar do x, eu botar o 0, vai dar 0 ao quadrado, que também é 0. Então, o que volta a propriedade? Se esse valor aqui é 0, ó, se esse valor é 0 que eu estou circulando, e esse valor aqui também é 0, então, então significa que o limite do meio ele também é 0, porque os três têm que ser iguais. Então, se esse aqui é igual a 0, e se esse aqui é igual a 0, esse limite aqui também tem que ser igual a 0. Entendeu? Logo, a minha resposta aqui é 0. Entendeu? É 0, que eu vou deixar de azul aqui, ó. Entendeu? Agora, se eu quisesse fazer outra... Se eu quisesse resolver essa questão fácil, né, sem usar a propriedade, né, é o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, é eu usar a propriedade, que essa propriedade que eu não falei pra vocês, mas é o teorema do confronto, tá? Calma, que na faculdade a gente aprende, né? Teorema do confronto, beleza? Na faculdade a gente aprende como teorema do confronto, né? Quando eu tenho um limite desse que é igual ao limite desse que é igual ao limite desse, né? Porque se o limite de f e o limite de h são iguais, significa que o limite de g também é igual, entendeu? Então é isso. E aqui, usando outra propriedade, aqui eu usei a propriedade desse teorema do confronto, né? Que eu citei pra vocês aqui, que tá de preto, né? Mas sem usar essa propriedade, usando a outra propriedade, que se vocês perceberem, eu tenho um produto aqui, né? Então eu tenho que usar a propriedade do produto, né? Que vai acontecer? Limite... que o produto dos o limite do produto, né, é o produto dos limites. Então tem que separar aqui, ó. Limite quando x tende a 0 x ao quadrado vezes o limite de seno de 1 sobre x. Tá vendo que eu só separei os limites? O limite do produto é igual ao produto dos limites. Entendeu? Então aqui, ó, 0, colocar aqui 0 ao quadrado vai dar 0. Então esse valor vai dar 0. Então vai ser 0 vezes alguma coisa. O seno vai variar aqui de 0 em 1, né? Porque é módulo. Porém, 0 vezes qualquer coisa, que eu não sei esse valor aqui, dessa função, eu não sei qual é o valor dessa função. Mas 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, logo, né? Portanto, eu posso dizer que o limite de seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, é igual a 0. Entenderam? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, esse aqui valor vai dar 0. Esse valor aqui, entendeu? Então esse valor aqui, ó, é igual a 0, entendeu? Usando a propriedade do produto, entendeu? Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui foi mais sobre calcular limite, né? Polinômios, aqui eu citei para vocês alguma propriedade de raiz quadrada, né? Mas daqui os vídeos seguintes, né? Os vídeos que vão vir pela frente vai ser mais, né? Abordando outros conteúdos, mais de limite, né, derivada, integral, mas claro que eu peço para vocês também, para vocês dedicarem tema, né, esse aqui no caso esse primeiro vídeo, né, foi mais sobre voltar ao conteúdo da faculdade, mas eu posso botar conteúdo do ensino médio, fundamental, né, sobre funções, geometria plana, sobre polinômios, sobre matriz, sobre diversos conteúdos,
conteúdos, né? E aí então vocês podem botar no comentário, tá? Se vocês quiserem um vídeo, só sugerir o tema que eu faço o vídeo sobre o tema, entendeu? Então o canal vai ser muito legal, vou fazer vários vídeos que vocês vão gostar muito. Então é isso, pessoal, deixa um like, espero que vocês tenham gostado. Ainda vou vir muito mais vídeo novo pela frente, beleza? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.